Vamos começar falando aí sobre a questão do próprio Gunther Steiner. O que ele falou sobre essa questão da equipe Haas, que muita gente tem tido medo do que pode acontecer. Na verdade, o próprio Gunther Steiner chegou a falar que a Haas não deve perder muito com essa questão da saída de Mazepin da equipe. Na verdade, ele chegou a dizer que não está nem um pouco preocupado com a saúde financeira da Haas nesse meio tempo. Aparentemente, pedras no caminho acontecem e a Haas é muito boa já em desviar dessas pedras, tem muita experiência nisso, como nós sabemos. É uma das equipes que mais sofreu nos últimos anos e foi exatamente isso que Gunther Steiner disse em uma entrevista. Olha o que ele falou em entrevista, galera. Não estou tão preocupado, eu já passei por algumas coisas difíceis. E aí depois ele falou mais um pouco sobre essa questão da saída do Nikita Mazepin. Olha só, foi um trabalho duro, mas tive um grupo de pessoas me ajudando. Você não consegue fazer isso sozinho, mas o time na pista não é afetado por isso. Eu falei com eles e disse que não há nada para se preocupar. Está tudo certo, essa é uma pedra no caminho que não esperávamos e ninguém espera ter. E é claro que Gunther Steiner conversou ali com o próprio dono da Haas e o próprio Dmitry Mazepin, que é o pai do Nikita Mazepin, antes que isso tudo começasse a acontecer e tudo mais. E é claro que ele pôde reagir extremamente rápido a essa situação, já que a equipe, segundo ele mesmo, é a menor equipe da Fórmula 1, é uma equipe bem pequena e por isso tem uma oportunidade de ser extremamente adaptável a cada uma das situações. Olha novamente o que ele falou em entrevista. Nós agimos rápido, somos uma equipe pequena, o que às vezes é bom porque temos linhas diretas de comunicação e nós as utilizamos. Acho que como equipe tomamos a decisão certa nesse momento de mandar uma mensagem para todos. Olha só, e o que ele quis dizer com isso, essa questão de mandar uma mensagem para todos? Na verdade, ele quis dizer basicamente que essa questão da saída de Nikita Mazepin da Haas é muito mais uma mensagem, onde ele mostra que a equipe em si não está apoiando ali a questão da Rússia, o que ela tem feito com relação à Ucrânia. A saída de Nikita Mazepin é um sinal que mostra que o próprio governo americano, os americanos não apoiam essa situação. Ficaria muito estranho realmente uma equipe americana sendo financiada por uma empresa de oligarquia russa. E é essa mensagem que o próprio Gunther Steiner passa com a saída de Nikita Mazepin da Haas. E com isso, como nós sabemos, acaba que a vaga para piloto fica sim em aberto nessa situação. E traz aí o próprio Pietro Fittipaldi, o brasileiro Pietro Fittipaldi, como um possível candidato a essa situação. Mas poderia sim enfrentar alguns obstáculos importantes. O principal obstáculo, segundo a maioria das fontes que a gente vê aí falando sobre a Fórmula 1 e tudo mais, é o obstáculo financeiro. Na verdade, Pietro Fittipaldi é sim um piloto de extrema qualidade, independente de qual categoria. Ele já foi campeão de diversas categorias ao redor do mundo, já conseguiu andar na Indy, em categorias de WEC, por exemplo, ali DTM, andou muito bem e na Fórmula 1 também teve um desempenho muito interessante. Nos treinos de pós-temporada, por exemplo, de 2021, ele teve a oportunidade de testar o carro da Haas daquele ano, do ano passado. E ele conseguiu ser mais veloz, ser mais rápido do que Nikita Mazepin e Mick Schumacher naquela época, mostrando justamente que ele era mais veloz do que os próprios pilotos titulares da Haas naquele momento. Talento não falta, mas a questão financeira é a mais difícil e pode impossibilitar o próprio Pietro Fittipaldi de se manter na Haas nesse ano, pelo menos, como piloto titular. Um cara que pode sim ser o principal concorrente, provavelmente é o principal concorrente, é Antonio Giovinazzi. Ele estava na Alfa Romeo no ano passado, mas acabou sendo substituído por Guan Yu Zhou, que é o novo piloto ali ao lado de Valtteri Bottas. Ele é sim o principal concorrente do Pietro, por diversos motivos. Ele hoje em dia compete na Fórmula E, mas isso não significa tantas coisas assim quando a gente fala sobre a Fórmula 1. Por um motivo simples. Na verdade,
segundo diversas fontes, o campeonato ali, o contrato, melhor dizendo, da Fórmula E com ele, da equipe que ele corre hoje em dia, tem uma cláusula que fala sobre essa possibilidade. Se uma equipe da Fórmula 1 o chamasse nesse ano, ele poderia deixar sua equipe de Fórmula E se ausentar do campeonato nessa situação específica. E aparentemente é justamente isso que tem acontecido. E ainda tem outras questões. Ele é um piloto italiano, tem o apoio da Ferrari e com certeza o apoio de toda a população italiana para retornar à Fórmula 1. E acaba que é sim a maior torcida do mundo na Fórmula 1 hoje em dia. E é muito importante pensar sobre isso. O apoio da Ferrari pode ser toda a diferença aí nessa questão. Uma coisa que alguns meios de comunicação têm falado sobre essa situação, inclusive todas as fontes estão aqui embaixo na descrição sobre esse assunto, é a possibilidade do próprio Antonio Giovinazzi trazer algumas vantagens para a Haas nessa situação em que ele fosse contratado. Uma delas, por exemplo, seria um desconto no fornecimento de motores da Ferrari para a equipe Haas. E como nós sabemos, a Haas é uma equipe que está embaixo ali do guarda-chuva da Ferrari. Já seria muito interessante um possível desconto dos motores para a Haas em uma situação como essa, porque já diminuiria o custo ali de produção do carro, de desenvolvimento, e permitiria que eles se desenvolvessem um pouco mais nesse ano de 2022. E isso sem contar também com os possíveis patrocinadores que viriam juntos do próprio Antonio Giovinazzi. Outra possibilidade muito grande é do Nico Hülkenberg, que é um piloto que nunca teve nenhum pódio na Fórmula 1. Ele é muito criticado, inclusive, por conta disso, mas não dá para falar que ele é um piloto ruim. Inclusive, antes da entrada de Lewis Hamilton na Mercedes, quando Michael Schumacher se aposentou da Fórmula 1, Nico Hülkenberg era a possibilidade número 1 da Mercedes naquela época. Claro, acabou que a equipe alemã decidiu contratar Lewis Hamilton naquele momento, mas Nico Hülkenberg era sim a possibilidade número 1 naquela situação. E aparentemente tem chances também de estar batalhando pela vaga ali na Haas nesse ano de 2022. Segundo apurado aí por diversos meios de comunicação, o preço da vaga hoje em dia é de aproximadamente 15 milhões de euros. É muito, muito dinheiro. Aproximadamente ali 90 milhões de reais. Acaba que Nikita Mazepin pagava assim muito mais do que isso. Aproximadamente 30 milhões de euros em 2021. Muitos dizem que nos anos anteriores aí da categoria, o ano de 2020, quando ele entrou na Fórmula 1, ele pagava até mais do que isso. Aproximadamente ali 50 milhões de euros. E acaba que é justamente isso que traz como principal obstáculo a Pietro Fittipaldi. Seria essa falta aí de apoio financeiro. É claro que o Pietro tem sim alguns patrocinadores brasileiros que são importantes para a manutenção dele hoje em dia na Fórmula 1, mas não são suficientes para que ele se mantenha como piloto titular, apenas como piloto de testes nesse momento. E aparentemente tem sido muito difícil dele conseguir novos patrocinadores nesse momento específico da categoria. E assim, acaba que apesar dele ser um piloto muito talentoso, um cara que se destaca dentro da Haas, tem sim esses outros dois concorrentes que são muito importantes para a Haas e que poderiam trazer uma bolada de dinheiro muito grande. E aí muitos dizem que ele já está garantido pelo menos nos testes de pré-temporada, mas não é bem assim. Na verdade, Gene Haas disse que ele estará sim lá no Bahrein e que é basicamente isso que um piloto de testes faz. Mas muitas pessoas, na verdade, acabaram por interpretar mal essa frase de Gene Haas. Olha exatamente o que ele falou na entrevista que ele deu falando sobre essa questão do Pietro Fittipaldi. Estamos analisando vários candidatos, veremos quem está disponível e com o que temos que lidar, mas teremos alguém até quarta-feira. Olha só o que ele disse, ele continua. Pietro definitivamente estará lá, é para isso que ele serve, ele é um piloto de testes. Estamos procurando, acho que obviamente gostaríamos de ter alguém com um pouco mais de experiência real, só temos que ver o que está disponível. Aparentemente é exatamente isso que ele disse.
Ele falou que Pietro estará lá no Bahrein e na verdade ele já está lá desde os testes de Fórmula 2 com seu irmão. Mas isso não significa que ele estará lá como piloto, pilotando o carro da Haas e testando nessa pré-temporada. Nada está garantido. É bem provável que ele acabe testando o carro, até mesmo para que ele consiga, que a Haas consiga fechar as negociações, seja com ele, com o Antônio Giovinazzi ou com o Nico Hülkenberg. Mas aparentemente ele estará lá sim, mas talvez não como piloto de pré-temporada, apesar de que, acredito eu, que ele nunca teve tantas chances de se tornar um piloto oficial titular como ele está tendo agora especificamente. E a outra boa notícia é que se ele conseguir essa vaga, as notícias são muito boas e as perspectivas também seriam muito interessantes. Na verdade, olha o que Gunther Steiner disse. Ele chegou a dizer que essa temporada vai ser desafiadora, mas que o desenvolvimento do carro nesse ano de 2022 foi bem superior ao dos anos anteriores da Haas na Fórmula 1. Isso já nos mostra que tem grandes chances dela vir com a faca nos dentes, mostrando que tem sim capacidade de bater de frente com outras equipes do meio do grid da Fórmula 1. Olha o que ele disse na entrevista. A temporada será desafiadora e será mais fácil se você tiver um carro competitivo. Isso faz uma grande diferença em termos de trabalho. E ele continua. Pessoas motivadas durante a temporada, ter um carro competitivo é o melhor motivador para qualquer coisa. Ou seja, aparentemente, tanto o próprio Gunther Steiner como também os pilotos da Haas e o pessoal que trabalha na Haas está bem motivado com relação a esse ano de 2022. Parece que eles têm sim chances de talvez até mesmo acabar batalhando aí por colocações interessantes nesse ano de 2022. Essa é a grande esperança da Haas e se cair no colo de Pietro Fittipaldi, esse carro bem desenvolvido, bom em desempenho, ele tem chance sim de batalhar pelo meio do pelotão. O que nos resta saber é se ele realmente estará ou não no carro da Haas nesse ano de 2022 como piloto titular. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre a situação. Pietro vai ou não estar na Haas nesse ano de 2022? O que você acha sobre isso? Eu acredito que tem grandes chances sim dele acabar conseguindo o assento, mas me parece que quanto mais o tempo passa, mais essa vaga se torna concorrida, tendo a possibilidade inclusive de Antônio Giovinazzi ou Nico Hülkenberg pegarem essa vaga que era de Nikita Mazepin. E acabar que não vai sobrar nada para Pietro Fittipaldi nesse ano de 2022. É claro que as chances nunca foram tão grandes, mas acredito eu que essa é a grande possibilidade nesse momento específico. Vamos torcer, né? Continuar torcendo para Pietro Fittipaldi. E se você ainda não teve a oportunidade de acessar ao vivo todos os treinos, todas as qualificações e todas as corridas da Fórmula 1, você tem a oportunidade agora de comprar o F1 TV Pro por 20% de desconto aí no próprio site da Fórmula 1. O Hora do Piloto tá assim ajudando aí na venda disso tudo. Então, se você comprar pelo link que tá aqui embaixo na descrição, o primeiro link, você ganha esses 20% de desconto na primeira compra anual. Tá muito barato, não perca essa oportunidade. E se você também já tem o F1 TV Pro, renova aqui embaixo também pelo link. E claro, não esquece de se inscrever nesse canal e ficar ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!